Olá pessoal, bom, aqui é mais um momento nesse espaço remoto que eu deixarei essa aula para vocês no sistema, no SIGA. E como nós já tivemos dois encontros, uma na terça-feira e outro na quinta, e vocês também estão com material à disposição de vocês, né? E no grupo do WhatsApp sempre estou atendendo aqueles que têm alguma dúvida. Hoje eu farei aqui um resumo daquilo que seria o arroz com feijão da Grécia clássica, tá? Então nós estamos aqui tentando gravar essa aula. Eu, como auxiliar atualmente Sebastião, gostaria que vocês acompanhassem aí, tirassem suas dúvidas, que vocês pudessem ter mais um elemento aí para estudar esse período tão grande que é a Grécia Antiga, né? Aqui nós temos o aspecto geográfico da Grécia Antiga. Então você sabe que a Grécia Antiga ela é extremamente inóspita, né? O solo extremamente árido, e é uma das razões pelas quais os povos ali se localizaram. Era tão inóspito que aqueles que queriam convergir contra eles não conseguiam adentrar aquelas terras. Então você tem uma região que ela é a parte, aqui você tem a parte continental, né? Que é a parte massa de terra maior. Você tem a Grécia peninsular, que são essas saliências do continente. A palavra península deriva da palavra pênis, aquilo que sai de um corpo maior, né? Nós já comentamos isso numa das aulas. Então você tem a parte continental ao norte, a parte peninsular, a península da Ática, a península do Peloponeso, e ainda você tem várias ilhas, que é chamada de Grécia insular. Então, geograficamente, nós temos aí a Grécia, um solo árido, dividida em três partes. A parte continental, B, a parte peninsular, e C, as ilhas. Todo esse território está banhado pelo Mar Egeu, que é um segmento do Mar Mediterrâneo da Europa que vai aí para essa parte oriental do continente. Pois bem, continuemos aqui. A Grécia ela está historicamente dividida, como vocês estão vendo aqui, né? O período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, clássico, helenístico e o período do Alexandre o Grande. Tá? De repente, nos textos, no livro que vocês têm em PDF, isso esteja melhor contemplado, né? Período homérico, o que é isso? O que nós entendemos por período pré-homérico? Ou seja, antes daquela literatura da Ilíada, da Odisseia, que nós conhecemos aí tão bem pela literatura, nós conhecemos bem pelo teatro, pelo cinema, e um conjunto de séries que estão ressignificando esse mundo, estão fazendo releituras, né? Há uma série de intencionalidades, é claro, da mídia, do cinema, do sistema econômico, que está colocando esses produtos no mercado, que também nos auxiliam para a gente repensar esse espaço-tempo chamado Grécia Clássica, né? O período homérico é o período onde se formam as chamadas comunidades gentílicas. O que é uma comunidade gentílica? Comunidade gentílica são grupos familiares, né, liderados por um pater familia, um homem mais velho, um homem que tenha mais autoridade. Pegava aquele grupo de pessoas que eram relacionados a ele consanguineamente, e assim se formavam essas comunidades. Dessas comunidades, né, nós temos o segundo segmento, né, que é a formação de fátrias, né? Já é um pouco mais complexo, uma organização mais complexa. Vários paterfamílias se reúnem em tempos de invasão, em tempos de guerra, né, para enfrentar os inimigos. Pois bem, aí vem o período arcaico. O que é o período arcaico, moçada? É quando os gregos, por uma necessidade de terra, por falta de mão de obra, por um processo também de expansão de tecnologias, eles se lançam na conquista de novos territórios. Nesse período, né, nós temos aí a ocupação daquilo que nós conhecemos hoje como Roma, aquilo que nós conhecemos como Portugal, Espanha ou penínsulas ibéricas, né, que é Portugal e Espanha, e nós temos aí a conquista desse mundo pelos gregos e um período conhecido como escravismo antigo. Por quê? Os gregos escravizavam quem? O grego escravizava aquele homem que se deixasse dominar em guerra, certo? Se deixou dominar em guerra, beleza.
o líder quer morrer com honra, morre. Quem não quer morrer, fica como escravo. Então os gregos escravizavam os inimigos que ele conquistava. Isso ocorre no período arcaico. É por isso que nós estudamos também essas civilizações, porque nós, de certa forma, conhecemos um legado filosófico, religioso, matemático, todo o processo de como que nós pensamos, aquilo que nós somos, também aquilo que nós somos, o cuidado de si, né? São coisas que nós herdamos dos gregos, que nós estudamos a partir dessa filosofia, da filosofia grega. E temos o período clássico. O que é o período clássico? O período clássico é quando esses grupos, por necessidade, por afinidade. Eu vou dar um exemplo aqui do Sebastião, que o camarada está me ajudando a filmar. Por exemplo, o Sebastião me conhece, né? Fala, ó, Franco, você mora a tantas léguas daqui, você fala a mesma língua que eu, tem os mesmos hábitos, come as mesmas coisas e tal, vamos nos juntando. Então, por uma necessidade das frátrias de organizar o poder, algumas famílias vão formando essa polis. Então, a polis é uma necessidade de defesa e uma estratégia de poder. Né? Porque os gregos, diferente dos egípcios, diferente dos mesopotâmicos, a cidade pertence aos homens. Então, o homem grego se reúne na cidade para discutir a cidade. O que vai fazer, com quem guerrear, contra quem guerrear, quantos navios construir, como que vai construir. E por isso que eles avançaram muito, porque o debate era muito intenso. Vencia o homem que sabia e que dominava a arte da palavra. Então, a palavra para o grego é uma arte. Quer se dar bem no mundo grego? Seja um bom orador. Seja um bom pensador. Estude muito. Conheça o universo. Né? E é um conhecimento que nós vamos chamar de racional, entre aspas, para diferir do conhecimento mítico. Não que os gregos, né, não gostavam de mítico, pelo contrário, eles adoravam seus deuses, mas diferente, por exemplo, do homem cristão, o grego, ele não fica de joelho para o Deus dele, ele não fica pedindo perdão, ai, meu Deusinho, eu tenho medo de você. Não, o grego não tem esse negócio não. Se o Deus lhe fez um favor, lhe deu uma guerra, uma vitória, ele vai lá e agradece. Mata um bicho, mata um animal, faz um sacrifício e até logo. Né? A relação do homem grego com o seu Deus é uma relação de homem para homem, com a única diferença que o Deus grego é imortal. E dos deuses para com os seus filhos também. Né? Zeus descia lá do Monte Olimpo, vinha aqui, pegava as gregas, fazia um filho, né, entre uma mulher grega e um homem grego. Aí nós temos aí os semideuses, tão bem conhecidos pela literatura. Um deles é o Hércules, né? Aquiles é outro deus. Então esses deuses também tinham sentimentos humanos. Daqui a pouco vamos falar melhor disso daí. E aí nós temos o período helenístico, que é quando os macedônicos, né, vêm do norte, eram considerados bárbaros pelos gregos, começam as chamadas invasões ao mundo grego. E essas invasões serão digamos que coroadas com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande é o camarada que vai literalmente helenizar o mundo. Alexandre o Grande é um dos homens que mais terra conquistou no mundo. Aos 20 anos, montado a cavalo, né? O Alexandre o Grande conseguiu fazer essa proeza. Então, o que é helenização? Por que se diz que Alexandre o Grande é o helenizador? Alguns historiadores dizem que o que seria do mundo sem Alexandre o Grande? Por quê? Porque Alexandre o Grande vai pegar a cultura grega e vai expandi-la. Né? Ele obrigava seus generais, seus soldados, seus pares a se casarem com os orientais. Por exemplo, na Índia, quando ele conquistou a Índia, ele mesmo se casa com a Roxana, né? Pela literatura nós sabemos que ele se casa com ela e ele assim obriga os generais. Construiu mais de 20, mais de 30 cidades num espaço de 13 anos de governo. Então, o Alexandre, esse responsável pelo processo de helenização do mundo, é o construtor da famosa Biblioteca de Alexandria. A própria cidade de Alexandria, né, é fruto da vontade desse rapaz aí. Que a gente depois debata talvez melhor. Continuemos aqui, moçada. Pois bem, os gregos, assim como os latinos, assim como os romanos, assim como os cristãos, né, eles têm, digamos que, ancestrais.
né? Existe uma lenda chamada de mito dos gregos, é que Deucalião, o homem mais ético, mais moralmente correto, e Pirra, a mulher mais pura daquele mundo, né, foram alertados por um Deus que haveria um dilúvio. Perceba que o dilúvio ele está presente em várias culturas, né? Na cultura judaica cristã, nós conhecemos o dilúvio. Os gregos também tiveram um dilúvio. Durante 20 dias caiu muita água, né? E esse Deus falou para Deucalião para ele se salvar com a esposa, né? Construíram uma barca, e durante os 20 dias eles conseguiram se salvar do castigo dos deuses ao homem que estava vivendo em depravação naquele momento. E aí no 20º dia cessam as águas, Deucalião desce no monte, né? Das rochas que Deucalião joga para trás, nascem homens. Das rochas que Pirra joga para trás, nascem mulheres, né? E da relação entre Deucalião e Pirra, nasce o homem que vai se chamar Heleno, popularmente conhecido como Heleno. É por isso que a cultura grega se chama cultura helena, helenística. É por isso que o homem grego é chamado de Heleno. Então, o que é um grego? A palavra grega, na verdade, quem vai dar esse nome para a Grécia são os romanos, porque os gregos em si, naquele período clássico, não se reconheciam como gregos. Eles se reconheciam como helenos, pertencentes a uma cultura, né? Descendentes de Deucalião e da Pirra, da relação que nasce o filho, o primeiro homem, que é o Heleno. Tudo bem? Isso é mito, assim como nós temos também o mito dos Arara, o mito dos Incas, o mito dos Maias, e por aí vai. Mas vale para a gente poder historicizar. No período pré-homérico, que vai do século XX ao século XII a.C., os gregos eram dominados pela civilização cretense. Os cretenses, eles exigiam que uma vez por ano, cada cidade enviasse 7 rapazes e 7 moças para serem sacrificadas em Creta, para os deuses, né? Aí o rei Minos, filho de Zeus, casado com Pasífae, filha do Sol, a qual se apaixonou por um touro sagrado, mais tarde deu à luz a um minotauro. E esse minotauro era insaciável, né? Então veja bem, os cretenses exigiam que os atenienses, os espartanos, enviassem, né, essa leva de garotos. Numa dessas levas de jovens que foi para lá, foi Teseu, filho de um rei. Chegou lá, o Teseu se apaixonou por Ariadne, né, uma garota de Minos. Essa garota ajudou Teseu a entrar no labirinto onde ficava preso o Minotauro, e o Teseu foi o cara que matou esse Minotauro auxiliado pela Ariadne. Essa é a mitologia que explica, por exemplo, como que os atenienses, como que os gregos, eram dominados pela civilização cretense. Essa civilização não existe mais, a ilha foi engolida pelo mar, né? E há uns tempos atrás apareceu um pedaço dela, é por isso que nós temos aí alguns palácios que mostram sítios arqueológicos, vestígios arqueológicos que mostram essa civilização, uma civilização fantástica, muito linda. Teseu conquistou então o coração de Ariadne, filha de Minos, e com sua ajuda abateu o Minotauro. Beleza?